Olá, amigos! Recebam o nosso abraço, a nossa alegria, sempre renovados, por estarmos juntos aqui mais uma vez, para estudarmos a obra A Decisão. Cristos planetários definem o futuro espiritual da Terra. Este é o nosso 12º vídeo. Estamos com o nosso canal do YouTube também acompanhando os estudos que realizamos aqui, no programa da Rádio Boa Nova também, A Caminho da Regeneração. Este terceiro livro, que é A Decisão, ele faz parte da trilogia Regeneração, cujos primeiros livros são Futuro Espiritual da Terra e Checkmate nas Sombras, A Vitória da Luz. Todos esses 3 livros pela Lavra Mediúnica de Samuel Gomes. E aí, amigo, tudo bem? Tudo ótimo. Desejando aí novas reflexões nessa obra. Para vocês que estão nos acompanhando, os links desses vídeos, eles estão disponíveis na nossa página do Facebook e também no Facebook do Samuel Gomes. Qualquer dúvida ou pergunta que vocês tiverem, vocês podem também fazer por lá. E os programas da Rádio Boa Nova, A Caminho da Regeneração, podem ser escutados pela grade offline no site da Rádio Boa Nova. Então é só vocês conferirem lá. Nós hoje já estamos aí no antepenúltimo programa de estudo dessa obra, ou seja, a gente já gravou vários vídeos aí a respeito desse livro, vários programas para a rádio, então vale a pena voltar na grade offline para poder vocês terem oportunidade de assistir também no nosso próprio canal do YouTube, ok? No nosso programa de hoje nós vamos estar estudando o capítulo 21, cujo tema é A Musicalidade Continua. Aqui nós estamos com Chico Xavier, na companhia do Clarencio, assistindo uma palestra, uma fala de Jesus no final de um encontro que durou vários dias na esfera espiritual superior da Terra, para tratar exatamente dessas ocorrências que estão aí no final desse período de transição planetária e início de regeneração. Então, no nosso programa anterior, nós gravamos o início da fala de Jesus e hoje nós vamos dar continuidade a esse trabalho aí, ok? Chico narra o seguinte: as expressões da sua face tocavam-nos as fibras do sentimento, provocando êxtase profundo. Como o populacho que o seguia ao pé da montanha, nos tempos em que ele esteve na Judéia, comparecíamos ali com fome de suas energias amorosas, a nos saciar como alimento interior de sublime beleza. Logo mais, voltou ele a manifestar os seus pensamentos encantadores. Vou dar uma pausinha aqui que eu estou com uma pergunta para o Samuel. Voltou a manifestar os seus pensamentos encantadores. Será que Jesus não estava falando, estava pensando, Samuel? Pode ser que os recursos de comunicação do Cristo eles são extremamente dilatados. Ele pode estar falando diretamente na cabeça das pessoas que estavam ouvindo. Pois né? me deu essa dúvida aqui agora. Sim, até porque pode ter N planetas, N linguagens, então para o Cristo isso não é dificuldade. Para nós que estamos circunscrito. Nossa, rapaz, eu tô lendo isso aqui agora, na hora que eu li anteriormente, eu não, mas eu falei assim, são detalhes, né, que passam. Olha pra você ver, voltou a manifestar seus pensamentos encantadores. Eu falei, uai, mas se ele estava manifestando pensamento, ele não estava falando, ele estava pensando? Pensando em forma de fala. E em outros idiomas, talvez? Provavelmente, falando da intimidade de cada um. Muito bem, vamos lá. Um dia nós chegamos lá, hein? Aí nós vamos às palavras de Jesus. A humanidade terrena, que se conjuga e complementa nos 2 planos da vida, sofrerá uma mudança de natureza vibratória, que imprimirá um aumento na frequência da sublimação do ser, com capacidade de executar novos acordes para manifestar sua qualidade divina, como autêntico instrumento de Deus, a lhe retratar a capacidade criadora. Eu já vou parar por aqui. É muita informação. Ó, mudança de natureza vibratória, que imprimirá aumento na frequência de sublimação do ser, para executar novos acordes
acordes na manifestação de Deus. Como é que é isso, Samuel? A expressão do Evangelho, quando fala do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cada um de nós é a expressão divina no padrão evolutivo que se encontra. Porque, no fundo, nós retratamos e refletimos a inteligência do Criador. Só que, com o processo de regeneração, provavelmente nossos recursos se dilatarão nesse sentido, em nível essencial, e perderemos um pouco essa brutalidade de manifestação que credencia a nossa condição de espíritos mais inferiores, né? E mostrando que todos nós somos instrumentos da manifestação desse Verbo divino. E cada vez mais, ao cumprir os nossos deveres, e isso acontece muito no planeta hoje, porque quando nós abraçamos com sinceridade os nossos deveres, indiferente de que função se faz, mas o médico, o engenheiro, o gari, todos eles passam a exercer uma ação de reflexo do Criador através de si. Né? O que está assim, me prendendo na reflexão é essa questão do aumento na frequência, mudança da natureza vibratória. No início desse ano, um daqueles saibabas lá do Oriente, eu estava lendo, não lembro o nome dele agora, ele falou que um número cada vez maior de pessoas está acordando pela madrugada afora, sentindo alteração no seu ciclo interno, biológico, energético, mental. E que muitas dessas pessoas às vezes se inquietam com essa mudança. E o conselho dele é de que a gente convivesse harmoniosamente com essas alterações na rotina energética do nosso corpo, porque a energia do orbe está mudando. Será que é por causa disso que aqui fala, nessa questão aqui da mudança da frequência vibratória? Eu acredito que, imaginemos um homem primitivo sem uma capacidade de uso do pensamento. Quando nós chegamos no ápice do século XX e o pensamento ele é a grande expressão de manifestação da criatura, olha o grau de manifestação vibratória que nós emitimos. Só que agora nós vamos mais do que pensar, nós vamos o quê? Sentir. O sentimento a nível vibratório ele é muito superior. Então a dilatação vibratória pelos campos do sentimento faz com que você tenha uma qualidade existencial muito maior do que quando nós usamos só o pensamento. A era da razão, da lógica, dos pensamentos, ela está passando. É como se a gente emitisse ondas num determinado nível e dilatando a capacidade do sentir, a gente passa a emitir outra faixa de onda. Isso mesmo, tanto é que a organização, a gente pega o Chico Xavier. O Chico Xavier tinha muitos problemas de saúde, não em decorrência da inferioridade, mas do campo vibratório que ele emitia sobre o corpo não dava conta. Imagina um coração humano recebendo nossas emoções. O coração humano não aguenta nossas emoções. Aí viu o Chico. O coração não aguenta aquilo, não. Era muito amor, né? Então, precisa mudar os órgãos. Então, muitas doenças hoje que a medicina fala assim, não sabemos qual que é a causa. Pode ser um processo de mudança vibratória no aprimoramento do próprio órgão. Entendi. Que para nós parece ser o quê? Doença, mas não é doença não, é melhoramento. É mudança mesmo. Muito bem, então vamos continuar aqui. O medo, os anseios passageiros, as necessidades sensoriais e os interesses do prazer deixarão de ser a sua busca desenfreada por uma felicidade utópica, que os tem mantido distanciados da sua real natureza. Em contrapartida, buscarão os potenciais com os quais possam vislumbrar as belezas profundas da vida, criando um maior intercâmbio criatura-criador. Samuel, hoje, por causa do nosso estilo de vida, nós temos nos mantidos distantes da nossa real natureza. Essa real natureza que ele fala aqui, qual que é? A espiritual. Né? A natureza espiritual, nós estamos muito mais voltados. Quando eu busco o prazer, as sensações, a felicidade passageira, eu estou muito mais ligado ao corpo do que ao espírito. Mas qual que é o efeito que nós pagamos em decorrência disso? Um grau de ansiedade muito grande, um grau de depressão muito grande. Desgaste orgânico isso também. Porque há uma necessidade de entrar.
E o efeito inicial para que nós procuremos uma busca interior, e é onde surge as ciências da mente, para ajudar a pessoa a buscar mais esse olhar para dentro. E aí todos os campos de religiosidade, os campos espirituais não tem outra alternativa, a pessoa vai ter que entrar para dentro, e as pessoas então com isso se identificam mais com as suas necessidades internas. Que são as inerentes ao Espírito Eterno. Isso, a vida tem prazer? Tem, a vida tem, mas isso não pode ser o objetivo de viver. O problema do espírito mais novo e o problema do espírito mais velho é que o espírito mais velho já saturou disso, já reencarnou, buscou e só encontrou o quê? Decepção e dor. Decepção e dor. Isso gera nele uma coisa assim, olha, eu não vou tanto não vou mais para esse lado demais, hein, não. Sede afora. Os mais novos não, tem que chegar nesse nível de saturação e de decepção. Tem que desencarnar, sentir o efeito das ilusões. E já os espíritos mais velhos e numa condição planetária, muitos espíritos do planeta hoje já tem um certo uma grau carga de de desencarne nesse sentido. Né? Já estão meio pouquinho saturados, né, nessa questão aí. Então vamos lá. Uniremos nossos esforços para consolidar essas mudanças em todos os setores da sua movimentação direta, ampliando a utilização da sua inteligência espiritual, reflexo da inteligência suprema da vida, abrindo nuances cada vez mais sensíveis. Os que agem na precipitada ânsia de usufruir da existência mais do que os outros, criando ações prejudiciais e alimentando uma posição ingrata por não saberem se contentar e agradecer tudo que a vida lhes oferece, sentirão a falta dessa dinâmica de desenvolvimento humano espiritual. A partir dessa perda, valorizarão as oportunidades desperdiçadas e acabarão por beneficiar aqueles que estão começando sua jornada nos campos da razão e dos sentimentos em outros orbes. A cada escolha infeliz, sofrerão o efeito sensibilizador de não fazer aos outros o que não gostariam que fosse feito a si mesmos. Esse é o medicamento às suas patologias indesejáveis, cirurgia hábil às deficiências que lhes perturbam a existência, a lhes restituir a saúde. Aqui então ele está falando da questão do degredo. Isso, porque aqueles companheiros que não tiverem condições e fazem, né, uma ação prejudicial ao outro, não tem como outra alternativa senão serem transportados para ajudar aqueles que estão em processo de inicialização. Porque a gente vê o degredo pelo viés da perda, né, Samuel? Isso. Quando a gente pensa em degredados de capela e agora em degredados da terra, a gente sempre associa esse movimento de êxodo aí, de expurgo, como um momento de perda. E para muitos realmente é. Isso. Mas às vezes são perdas de questões que não deveriam continuar como é que está aqui agora. Isso. Olha, para deixar de fazer a maldade, eles estão indo para um outro ambiente, para se reeducarem nesse sentido e favorecer a evolução lá. E o que eles vão levar é uma riqueza para aquele ambiente, já que o ambiente não tem nada. Quantos recursos eles têm para colocar em prática, porque lá não tem o que eles podem usufruir. Eles vão ter que implantar o que eles usufruem. Né? Então, para eles usufruir, eles vão ter que implantar. E ao implantar, ajudou a turma. Tá bom demais, né? Tá certo. E às vezes, aquelas coisas que eles fazem aqui impunemente, lá já não poderão fazer mais, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Os espíritos da Terra estão sendo chamados a ultrapassar as superficialidades e a se integrar à lei da cooperação e da reciprocidade natural, expressões da presença divina em todos os lugares. Aqueles que hoje são retirados da terra são como os filhos pródigos que receberam a herança paterna, refletida em sua capacidade de inteligência espiritual e criativa, mas não souberam usá-la como deveriam, para lhes despertar o senso de responsabilidade e cooperação. Até que um dia
cansados do desperdício e da inutilidade das suas capacidades que lhes foram entregues e outorgadas como direito, buscam por sua origem espiritual para retornar à casa do Pai. Aqui é como então retratando a parábola do filho pródigo, não é isso? Isso mesmo. E vão viver nas condições como quase animais, comendo as bolotas, né? Que os porcos alimentavam, quer dizer, alimentando os mesmos anseios que ainda aqueles espíritos mais rústicos buscam a sua satisfação de imediata, né? E vão, mas querendo ou não, há um peso para quem tem mais sensibilidade a esse aspecto. Parece que não, mas o choque da experiência faz com que as pessoas passem a repensar o que querem. Mas, gente, nossa, eu tinha um planeta, né? Então, melhor, como é que eu pude aceitar, aí começa a repensar. Né? Muitos vão repensar e voltar. Agora tem uns que vão gostar e vão ficar. Isso aí vão voltar para a Terra e outros vão continuar lá, né? Mesmo porque quantos vínculos nós já devemos ter espiritualmente com outros planetas? Quantas famílias nós já deixamos para trás? E estamos com essas famílias aqui, criamos vínculos de novo. O amor ele não está circunscrito a um orbe, a um núcleo fechado. A gente acha, depois acostuma com aquele lá, já gosta daquele, aí aquele outro lá, não tá bem. Ah não, agora aqui tá bom. Ué. Então, é assim que a coisa vai multiplicando. Maria, você quer ir pra capela, Maria? Não, aqui na Terra já tá bom. Nem lembra que o pessoal de capela. Quer voltar pra lá, minha filha? Não. A Terra tá boa. Eu não indo pro outro, já tá de bom tamanho. Então vamos lá, né? Uai, peraí, Samuel, perdi aqui. Essa última geração de espíritos que será degradada deixará a marca dessas mudanças na história, para que as novas gerações possam saber que eles um dia fizeram parte desse processo de transformações. Quando retornarem do exílio, esses lhes mostrarão o que ontem fizeram para que fossem retirados do orbe, uma vez que não souberam escolher o melhor caminho para ficar aqui. São como filhos dos nossos corações, a afeição de crianças que estão se desenvolvendo em direção à maturidade de seus espíritos e serão acolhidos e educados por outros irmãos, que também lhes amarão como filhos do próprio coração. Aqui, Samuel, ele está falando dos espíritos que vão receber os degredados lá? Isso, e quando eles voltarem do degredo, né, eu fico imaginando quando os espíritos de capela retornaram, já tinha todo um movimento de fixação dos valores em capela, né? E eles tiveram que se reajustar de novo, compreenderem por que saíram, né? E o resgate deles na luta, uma adaptação novamente aos campos de desenvolvimento interior. Então, tudo isso é um trabalho, né, de reflexão aos espíritos e provavelmente, porque a distância, imagina, você fica aqui quanto tempo aqui no planeta Terra? Milhares de anos. E os espíritos de capela estão o quê? Estão progredindo. Estão progredindo. Vai ter que se ajustar ao ambiente. A gente nota que talvez o desenvolvimento espiritual, apesar de ser grande, o processo de reflexão que as experiências fazem, dá um comportamento de adequação para que eles possam mergulhar no planeta de novo e aprender de novo. Então, tanto o retorno dos exilados da Terra para cá de volta e dos exilados de capela para lá, o espírito quando retorna, como se passam milhares de anos entre a vinda e a volta, tem que haver uma adaptação, inclusive a nível de vibração, corpo físico, pele espiritual, alimentação, tudo isso? O que não atrapalha, porque quando você começa a voltar com mais consciência e com mais determinação, as condições de crescimento elas não param. A gente poderia dizer, Samuel, que o importante é a questão da moral, do equilíbrio moral, do espírito. Isso. E daí para frente as adequações que ele vai ter para ficar aqui ou lá são coisas naturais com relação ao futuro da vida. Até porque nesse nível de retorno, como você já não está muito ligado a um planeta só, você vai poder fazer isso em vários planetas. Imagina você ter que viajar para um planeta cujo perispírito é diferente. Você tem que adaptar o perispírito de lá. Você fala no futuro, né? Mais para frente. Isso aí, eu moro aqui, aí eu vou em Capela, vou passar um período em Júpiter. Eu tenho que me adaptar espiritualmente à estrutura perispiritual.
Só que não precisa ser mais numa circunstância como nós passamos. De reencarnações básicas primárias. É uma coisa natural. Quando o espírito é elevado, não tem dificuldades tanto quanto os espíritos são inferiores. O espírito inferior só tem liberdade na inferioridade. Agora, pra cima fica mais fácil, né? É mais fácil. Dá para você mudar rapidinho, ó. Essa parte aqui você não vai usar lá, você apaga, essa aqui você implementa, isso aqui você modifica, pensa aí no novo corpo, o espírito pensa e está mudado. Os espíritos superiores materializam, desmaterializam, vem, vai, troca. Agora nós temos que se utilizar para aprender a usar as técnicas espirituais, não tem como. Né? É isso aí, vamos lá, caminhando aqui já para o nosso 5 minutos finais do nosso programa aqui. Se as bem-aventuranças de ontem eram para os corações inseguros manifestações de esperança, do encontro com a paz e soluções para as suas preocupações e sofrimentos, hoje não estamos mais lhes direcionando para um futuro que não compreendem, pois tudo isto já está muito claro. Naquele tempo, foi necessário lhes mostrar, a partir das decepções e dos enganos, a impermanência de suas ilusões, focadas nos aspectos materiais da existência. Agora, todos são os seres bem-aventurados, que se movimentam ligados ao propósito de Deus e fundamentam sua natureza espiritual, agindo conscientemente junto daqueles que lhes comungam existir. Já não é para o futuro que voltaremos nossas energias criadoras, e sim para a manifestação do eterno presente, onde tudo ocorre, gerando produção na vida. O bem é força operante, e cada movimento que realizamos precisa refleti-lo como criação divina, em uma fala, um olhar, um sorriso e na atenção amorosa que encontra o verdadeiro irmão, no entendimento profundo entre todos. Samuel, é interessante ele falar que as bem-aventuranças foram para nós lá atrás. Isso mesmo. E que hoje nós já temos condição de ser os bem-aventurados. Porque quando você vê um protótipo de desenvolvimento espiritual que a humanidade oferecia aos espíritos, ele não podia falar de condições espirituais para quem não tem compreensão. Então ele julgava para onde? Ele julgava numa perspectiva do amanhã. Bem-aventurados, bem-aventurados. Então, uma coisa é certa, em planos de condições como a regeneração, não tem bem-aventuranças mais. Essas condições de já são realidades? São realidades operadas numa transformação contínua. Né? Ali não, você tinha que adubar, fornecer, deixar experiências reencarnatórias, fecundar. Agora não, agora é um processo mais imediato em que você opera a transformação em linha reta de evolução. Como é que você vai trabalhar uma perspectiva da incompreensão? É como você pega a infância, né? Você olha para a infância, você tem que fazer todo um trabalho metódico de aprendizado simbólico. A tabuada de matemática, a tabela, né, os símbolos dos desenhos. Então você vai falar do bar, aí pega a baleia, você vai falar a cobra, né, assim, associando uma perspectiva simbólica para uma assimilação futurista, porque já sabe que os fundamentos do raciocínio lógico, os fundamentos da linguagem chegariam a um patamar em que amanhã você sabe lidar com eles na maturidade de uma universidade, sem precisar de recursos simbólicos para operar. Com certeza. Né? Então, certamente as bem-aventuranças não existirão em mundos de regeneração. Você vai ser o bem-aventurado operando no bem, porque é isso que nós necessitamos nesse momento. São as visões aí de detalhes que a gente psicografa, nem imagina que tem isso escrito. Você não lembrava dessa parte não, né? Olha só aqui uma última frase, né? Essa é a capacidade de nos comunicarmos, espírito a espírito, coração a coração. Você vê, o futuro nos reserva muitas surpresas. Desejando muita paz no coração de todos e até o próximo encontro. Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus.